Bom, gente, agora nós vamos tratar de integrais em regiões gerais, ou seja, quando a nossa região não é retangular, bonitinha, o que a gente faz? A gente pode classificar essa região em três tipos. Pode ser do tipo 1, pode ser do tipo 2 ou pode ser uma região que eu expresso através de coordenadas polares. Bom, então vamos dar uma olhada, né, no que acontece graficamente. Na região do tipo 1, né, eu consigo pegar e limitar essa região, né, para valores numéricos de x, ou seja, x está entre A e B. Só que, para eu limitar a minha região, né, superiormente e inferiormente, eu preciso de duas funções, certo? Então, aqui eu tenho uma função g1 de x que limita inferiormente e uma função g2 de x que limita superiormente, certo? Essa região. Então, a ideia das regiões do tipo 1 é que eu consigo, então, né, limitar essa região com uma função em cima e outra função embaixo, né, na variável y, tá bom, gente? Então, isso quer dizer o quê? Nessa região, então, eu tenho que o x está variando de A até B e o meu y vai estar variando entre duas funções, a g1 de x e a minha g2 de x, certo, gente? Só para a gente se orientar. Então, olha só, nessa região aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar ela como tipo 1. Então, eu preciso saber de uma função que limita superiormente, que seria a minha g2 de x, que seria uma reta, né? Tá vendo? E aqui uma função que limita inferiormente essa região, que poderia ser, por exemplo, a função y igual a zero, que é no eixo x aqui. Certo, gente? Então, estou olhando essa região como tipo 1. E a minha variação de x seria entre A e B. Certo, gente? Bom, aqui na região do tipo 2, o que está acontecendo de diferente? Eu consigo limitar agora, numericamente, a minha variação de y, ou seja, y está variando de C até D, só que, para limitar lateralmente a minha região, eu preciso de uma função aqui, h1, para a esquerda, e uma função h2 de y para a direita, certo? Então, como que vai ficar a minha região? O x agora é que vai estar, né, entre duas funções. Então, eu tenho h1 de y e h2 de y. Tá vendo que, como a minha variação está em y, então a minha função h1 e a minha função h2, elas vão ter que estar em função da variável y, tá bom, gente? E aí, o meu y, eu já sei, eu consigo limitar ela numericamente, certo, gente? Ok, gente? Então, na verdade, eu preciso achar duas funções, aqui na região do tipo 2, eu preciso achar duas funções que limitam lateralmente a minha região, tá? Bom, aqui a gente tem um caso, gente, em que a mesma região ela pode ser descrita tanto quanto o tipo 1, tanto como o tipo 2. Então, o que vai acontecer nesse caso? Olha só que interessante. Então, essa mesma região, agora olhada como a região do tipo 2, o que eu sei? Eu sei que a minha variação de y pode ser numérica, certo? Então, aqui eu tenho de C até D, certo? Mas eu preciso achar duas funções que limitam lateralmente essa região. Então, eu tenho a minha h1 de y, ela pode ser essa reta aqui, certo? E a minha função h2 de y, que limita o lado direito, ela pode ser essa reta aqui, x igual a esse valor aqui que a gente pode encontrar. Certo, gente? Então, pode acontecer de uma mesma região ser classificada como tipo 1 ou tipo 2. Quando usar uma ou quando usar outra?
Depende muito da cara da sua função e de quão difícil vai ser resolver essa sua integral na variável que você quer. Entendeu, gente? Então precisa avaliar. Às vezes é mais fácil você trabalhar com uma variável do que com outra, certo, gente? E aí a gente tem as regiões em coordenadas polares. Quando que a gente usa isso? Principalmente quando a gente tiver, então, regiões circulares aí, né? Arredondadas, né? Por exemplo, setores, certo? A gente consegue, né, calcular facilmente com as coordenadas polares, circunferências ou então essas roscas, vamos dizer assim. Certo, gente? Então, são exemplos de regiões que a gente pode utilizar as coordenadas polares. Mas então, vamos lá para o que interessa, né? Como que a gente calcula, então, essas regiões, essas integrais aí nessas regiões gerais? Bom, gente, assim como toda integral dupla, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esboçar a região, certo? E tentar, né, verificar qual tipo ela é, ou então se eu vou usar a coordenada polar ou não, tá bom, gente? Nesse caso, eu tenho que calcular a integral. A gente chama de integral iterada, uma integral dupla, tripla ou múltipla, tá bom, gente? Então, quando eu tenho que integrar, né, essa função seno de y ao quadrado, ele já te deu, né, quem são os intervalos aí. E aí você vê que ela não é retangular, por quê? Porque um dos limitantes é x. Então, já não é do tipo retangular. Então, você precisa esboçar essa região para você saber qual, então, método você vai utilizar. Bom, então, primeira coisa é você definir a região. Como a integral de dentro está em relação a y, então eu sei que a variação de y está entre x e 1, certo? A integral de fora está em relação a x, ela está variando de 0 até 1. Reparem que a gente sempre deixa as integrais, né, com limitantes numéricos para fora, tá? Para facilitar os nossos cálculos, beleza, gente? Só que aí, quando a gente esboça essa região aqui, o que, que a gente vê? Que o x está variando de 0 até 1 e o y está variando da reta x até a reta 1. Como assim, professora? Então, olha só. Essa reta aqui é a reta x, y igual a x, certo? Então, essa reta aqui vai ser y igual a x. Essa reta aqui vai ser y igual a 1. Então, olha só. Reta y igual a x, reta y igual a 1, certo? Isso eu estou pegando só a região da variação de x, que vai de 0 até 1, e vai me fornecer essa região em rosa, tá bom, gente? Bom, beleza. Posso resolver ela desse jeito? Posso, gente, não tem problema nenhum. Aliás, até tem. Porque como a gente vai resolver primeiro essa integral de dentro que está em relação a y, olha só, eu tenho um seno de y ao quadrado. Essa integral em si, ela é um pouco complicada de se resolver, certo, gente? Então, quando a gente bate o olho e vê que a integral de dentro já é difícil de resolver, o que, que a gente tenta fazer? Trocar, então, o tipo da região, certo? Para tentar facilitar os nossos cálculos, certo, gente? Não é impossível de resolver, mas vai dar muito trabalho desse jeito. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou olhar essa região que estava, né, como uma região do tipo 1, né? Agora eu vou olhar essa região como uma região do tipo 2, certo? Então agora eu vou tentar olhar, né, dessa maneira aqui. Bom, mas como que eu vou olhar essa mesma região, né, como uma região do tipo 2? O que era uma região do tipo 2 mesmo, gente?
Então, a gente precisava encontrar uma função que limita lateralmente, né, tanto pela esquerda e tanto pela direita essa região. Isso, né, vai transformar, então, nossa região para o tipo 2. Bom, essa limitação, né, da função lateral aqui, ela vai estar, né, na variável x, certo? Então, olha só, como que eu vou achar uma função que limita lateralmente pela esquerda, né? Só se eu pegar, então, essa reta aqui, né? Essa reta aqui, que na verdade ela é x igual a zero, certo, gente? Agora, como que eu vou encontrar, então, essa função aqui que limita lateralmente pela direita essa região? Bom, essa reta aqui, que eu saiba, né, que nós sabemos aqui que y igual a x. Então, nesse caso, x é igual a y, por isso que eu estou colocando aqui, né, a limitação lateral aqui por y. Bom, reparem que se a minha variação está em x, então essas funções que devem estar aqui, elas devem estar em função de y, tá bom, gente? Confunde um pouquinho a cabeça, mas, né, é assim que a gente consegue montar a nossa região do tipo 2. E aí, então, como ela está variando de 0 até 1 para y, então essa vai ser aqui a minha limitação, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que eu consegui esboçar essa mesma região agora para um tipo 2. Bom, será que vai facilitar os nossos cálculos a gente, né, trabalhar dessa maneira? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, quando eu montei essa integral agora para o tipo 2, o que que eu vou ter? A minha integral de dentro vai ser referente à variável x, certo? E aí, então, como x está variando de 0 até y, então os meus limitantes da integral de dentro vão de 0 até y, e a minha integral de fora vai de 0 até 1, né? Limitantes numéricos ficam para fora. Bom, agora eu estou integrando aqui dentro em relação a x, e eu tenho seno de y ao quadrado, então isso daqui vai virar uma constante nessa integral de dentro. Então, por isso que eu consigo, né, resolver essa integral como seno de y ao quadrado vezes x, certo? E aí eu tenho a integral de fora, porque eu ainda não mexi, e agora eu preciso substituir essa expressão aqui nos limitantes, né, que vão de 0 até y. Reparem que como eu estou integrando em relação a x primeiro, aonde que eu vou substituir estes integrantes? Na variável x, tá bom, gente? Então, por isso que aqui nesse próximo passo a gente vai ter o quê? Uma integral de 0 até 1. Aqui eu tenho seno de y ao quadrado, não mexo, porque eu estou substituindo a variável x. Aonde eu tenho x, eu vou pôr y, e aqui eu tenho menos seno de y ao quadrado vezes zero, que é onde tinha x, certo? Aqui, seno de y ao quadrado vezes zero dá zero, tchau, né? O que sobra aqui? Seno de y ao quadrado vezes y. E aí, eu estou calculando agora uma integral em relação a y apenas, certo, gente? Quando eu resolvo essa integral aqui, né, eu posso utilizar um método da substituição. Então, façam os cálculos aí com calma. Aí eu vou usar o U como sendo y ao quadrado, vou obter o meu du, depois também substituo os limitantes, só que aí no caso vão dar os mesmos, né? Por isso que eu tenho essa integral de 0 até 1, certo? E aí, quando eu resolvo essa integral em relação a u, eu tenho menos meio cosseno de u, que está variando de 0 até 1. E aí, quando eu substituo os limitantes e faço a diferença, então eu tenho menos meio de cosseno de 1 menos cosseno de 0. Cosseno de 0 vai dar 1, né? Então, aí, por isso que eu tenho menos meio cosseno de 1 mais meio. Certo, gente? Então, façam com calma esses cálculos. A ideia deste exemplo era justamente você ver que você pode trocar o tipo da região para poder facilitar a sua integração. Beleza, gente?
Bom, nesse exemplo, gente, a gente vai calcular essa integral dupla aqui da função x mais 2y, onde a nossa região ela é limitada pelas parábolas 2x² e 1 mais x². Então, reparem que a gente já começa a dificultar um pouco a nossa vida, porque a gente não tem os limitantes certinhos, assim, né, das nossas variáveis. Então, a gente precisa necessariamente esboçar a região e verificar quais são esses limitantes. Bom, gente, quando a gente esboça essa região, você pode tanto plotar num software ou fazer ele à mão mesmo, você vai encontrar algo parecido com isso, tá? E aí, então, o que você pode observar? Que a integral, que você pode observar? Que a função aqui embaixo ela é a 2x² e a função de cima é a 1 mais x², certo? Bom, já, já fica mais fácil a gente verificar essa região como a do tipo 1, já que eu tenho a cara da função que limita, né, superiormente essa região e eu tenho a função que limita inferiormente essa região, certo? Aí, então, a gente tem uma região do tipo 1 e falta a gente descobrir qual que é a variação de x, né? Porque a variação de x ela deve ser numérica, certo? Falta só isso para nossa integral, certo? Bom, para descobrir essa variação de x, o que a gente precisa fazer, né? Verificar quais são as interseções aqui, certo? Das duas parábolas. Como que a gente verificava as interseções? Fazendo a igualdade dessas duas parábolas. Quando a gente iguala ela, né? Então, 2x² igual a 1 mais x², o que a gente precisa fazer, né? Então, eu vou pegar, né? Juntar aqui, né? Simplificar o 2x² com esse x². Então, eu vou ter o quê? x² menos 1 igual a 0. Quando a gente fatora, então, essa equação, a gente tem o quê? X mais 1 vezes x menos 1 igual a 0. Se vocês sentirem dificuldade aqui com a soma e produto, com essa fatoração, então basta resolver por Bhaskara, certo? E aí, então, você vai encontrar aqui os seus valores de x, eles podem ser menos 1 ou 1, ou seja, né, o meu intervalo de x vai estar entre menos 1 e 1, certo? E aí sim, agora eu montei a minha região, né? Porque ela é do tipo 1, eu sei que o x está variando de menos 1 até 1, e eu sei que y, né, a minha variação de y vai estar variando da minha função 2x² inferiormente até a minha função 1 mais x² superiormente, certo? Então, tenho aqui a minha região. Acabou o meu problema? Não, ele só está começando. Porque agora eu tenho os limitantes e eu preciso montar a minha integral. Bom, o que vai acontecer? Com essas, né, informações, o que eu vou fazer? Vou montar minha integral. A integral de fora sempre vai estar com os limitantes numéricos, tá bom? Então, como a minha limitação numérica está na variável x, então a minha integral de fora é dx. A minha integral de dentro vai ser em relação a y, que está variando de 2x² até 1 mais x² dessa função aqui que foi dada, x mais 2y, certo, gente? Na hora de resolver, gente, é a mesma história. Então, eu venho aqui, resolvo a integral de dentro em relação a y e depois resolvo a integral em relação a x, certo, gente? Então, olha só. Para resolver essa integral em relação a y, então aqui onde tem x eu considero uma constante. E quando eu integro em relação a y, então eu tenho xy. Aqui eu tenho 2y, que eu vou integrar em relação a y, então eu vou obter 2y² sobre 2, que vai simplificar aqui. E aí, vou substituir ela nesses limitantes, né? Bom,
Então, integral de fora, né? Não mexi, então copio, então vai ser uma integral de menos 1 até 1. Aqui, gente, olha só, eu estou substituindo aonde tem y por essas funções, 1 mais x quadrado. Aqui eu tenho y ao quadrado, então vai ficar 1 mais x quadrado ao quadrado, certo, gente? E aí, menos, agora, essa mesma expressão, e aí eu substituo por 2x quadrado, onde tiver y, porque a minha integral de dentro era em relação a y, tá bom, gente? Então, eu tenho aqui x vezes 2x quadrado mais 2x quadrado elevado ao quadrado, certo? Bom, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer a distributiva, vou ter que abrir o quadrado, né? Faço aqui também a distributiva, faço aqui, então, ao quadrado também. E aí eu vou obter essa expressão aqui, que vai depender apenas de x, certo, gente? Depois vocês façam com calma isso daqui, confiram, vejam se bate os cálculos, tá bom, gente? Bom, isso daqui, quando eu simplifico, junto todos os termos semelhantes ali, com o mesmo grau, o que eu vou obter? Essa expressão aqui, menos 3x à quarta, menos x ao cubo, 2x quadrado, mais x mais 1, certo, gente? E aí, tá toda em função de x, quando eu integro, né, em relação a x, e aí vou substituir, né, nesses limitantes de menos 1 até 1, então eu obtenho essas expressões aqui, que vai, né, resultar em 32 sobre 15. Acreditam em mim? Não sei, eu acho que vocês deveriam fazer as contas aí para poder verificar se é realmente esse resultado, tá bom, gente? Mas então, em resumo, quando você tem um exercício que ele te dá uma região, mas ele não te dá os limitantes, o que você precisa fazer? Você precisa esboçar essa região, escolher o tipo de região que você vai, né, resolver a integral, e aí sim delimitar, né, qual é a variação de x e qual é a variação de y. Beleza, gente? Montada a integral, você resolve ela da mesma maneira. Primeiro a de dentro e depois a de fora. Tá, gente? Sempre respeitando a ordem de integração que você montou a sua integral, tá? Nesse exemplo aqui, gente, o que é que está acontecendo? Preciso calcular essa integral dupla da função xy, certo? Nessa região. Então, tá vendo aqui que ele também não te deu a região de mão beijada, né? Você precisa, né, ver quais são os limitantes aí para a sua integral, certo? Bom, o que a gente sabe é que a região ela é limitada por essa reta, y igual a x menos 1, e por essa parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Gente, nesse caso, olha só, uma parábola, né? E essa parábola, ela é, né, para baixo, tá? Ela tá com a boca, né, para o eixo x, tá bom, gente? Então, pode plotar ela, né, num software para vocês visualizarem, ou pode também você desenhar à mão, tá? Para você poder entender o comportamento da sua função. Bom, gente, posso olhar essa função, né? Posso olhar essa região como uma tipo 1? Bom, para ela ser do tipo 1, a gente tinha que encontrar uma função que limitasse por cima e uma função que limitasse por baixo. Poxa, professora, dá para a gente verificar isso? A ideia é que não, porque, gente, quando a gente quebra isso aqui, essa região em duas partes, uma de cima e outra de baixo, eu estou quebrando essa função, essa parábola da metade para cima, né, do eixo x para cima e do eixo x para baixo, ou seja, eu vou quebrar essa região no meio.
Isso daí vai dar um trabalho muito maior do que se eu olhar para essa região como ela do tipo 2. Por quê? Porque quando eu estou olhando ela como uma região do tipo 2, então eu preciso encontrar uma função que limite lateralmente a região, né, tanto do lado esquerdo e tanto do lado direito. Tenho isso? Tenho, né? Por quê? Porque a minha função que limita lateralmente pela esquerda essa região é justamente a parábola inteirinha aqui, certo? E a outra função que limita lateralmente pela direita a minha região é essa reta, certo, gente? Então, sim, a gente consegue, né, olhar essa região como um tipo 2, certo, gente? Beleza? Para ela ter a cara do tipo 2, então eu preciso encontrar quem é essa H1 e quem é essa H2. E tá vendo que elas têm que depender da variável y agora. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, então eu tenho a expressão, né, que gera a parábola, que é y² igual a 2x mais 6. Pego essa expressão aqui e eu preciso que ela tenha, né, que ela dependa da variável y. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o x, né? Então, quando eu pego e isolo o x dessa expressão, o que eu vou obter? Y² sobre 2 menos 6 sobre 2, que vai me dar, então, essa expressão que só depende de y. Quando eu estou olhando para essa reta aqui e eu quero essa H2 de y, o que eu faço? Pego essa reta e isolo x, certo? Que a minha variação é de x. Então, quando eu isolo x, eu vou ter y mais 1. Então, pronto. Achei quem é H1 de y e quem é H2 de y, que estão limitando a minha região, né, lateralmente. Então, ou seja, o meu x está variando dessa equação até essa equação aqui. Certo, gente? Agora, gente, o que vai acontecer, né? Para determinar os limitantes de y, como ela é do tipo 2, os meus limitantes de y, eles devem ser numéricos, certo, gente? Como que eu vou achar, então, essa variação aqui de y, certo? O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa interseção aqui da parábola com a reta, ou seja, igualo y mais 1 igual a y² menos 6 sobre 2, certo? Quando eu faço essa igualdade, o que eu vou encontrar? Essa expressão aqui. Façam vocês também e verifiquem se os cálculos batem, tá bom, gente? E aí, quando eu calculo essa expressão aqui igual a zero, né? Pode usar Bhaskara, pode fazer fatoração, né? Soma e produto. Então, a gente vai obter que o y é igual a 4 ou y é igual a menos 2. Ou seja, a minha variação de y está entre menos 2 e 4, certo? Então, como que vai ficar a minha região? Bom, a minha região, ela vai ser dada desta maneira aqui, né? Então, são os pontos x, y, em que o x está variando entre essas duas funções, certo? E o meu y está variando de menos 2 até 4. Agora eu vou montar a minha integral dupla, certo? Lembrando, variação numérica aqui fica para fora, então a minha integral de fora, no caso, está variando de menos 2 até 4 na variável y. E a minha integral de dentro está variando em relação à variável x, que vai de y² menos 6 sobre 2 até y mais 1, certo, gente? Como resolve? Bom, a ideia é sempre a mesma. O que a gente faz? Resolve a integral de dentro, nesse caso ela está dependendo da variável x, certo? Então, eu até já deixei o y para fora, que ele é considerado uma constante nesse caso, integro em relação a x, então eu tenho x² sobre 2 nessa variação aqui, certo?
substituo pelos limitantes, o que isso quer dizer? Né? A integral de fora se mantém, porque eu não estou mexendo com ela, né? Que está em relação a y. E aí aqui, né, nos meus, aonde tem x, eu vou substituir pelos limitantes. Então, eu tenho y mais 1 ao quadrado sobre 2, e aqui eu tenho y ao quadrado menos 6 sobre 2. Tudo isso também elevado ao quadrado e dividido por 2. Bom, aqui eu vou colocar o meio em evidência, constante, já posso tirar ele aqui. E vou juntar os termos aqui, né? Vou abrir quadrado, né? Vou juntar os termos e vou obter essa expressão aqui, certo? Façam as contas, verifique se está correto isso daqui. Bom, aí eu tenho que juntar os elementos que são, né, que tem o mesmo grau, tudo certinho. Aí eu incorporo esse y, né, eu faço a distributiva aqui do y em todos os termos. Aí eu obtenho essa expressão aqui, certo? Tá vendo, então, que essa integral está dependendo única e exclusivamente de y, certo? E aí, então, quando eu resolvo essa integral, né, em relação a y, e aí substituo nos valores aqui, faço a diferença, o que vai acontecer? Eu vou obter este valor 36. Vocês acreditam? Bom, façam as contas aí e verifiquem se o resultado bate. Beleza, gente?